Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar nos relatos assim bem intrigantes sobre experiências depois da morte, sabe? Oi. Sim, relatos que vêm lá do livro Reportagens de Além-Túmulo. E o mais curioso não é só o que acontece depois, mas as lições que surgem, né? Exato. Como as nossas ações, nosso jeito de ser por dentro acabam refletindo lá no plano espiritual. Muitas vezes de um jeito que a gente nem espera. Vamos dar uma olhada nisso? Vamos sim. Então, para começar, tem a história do Severiano Fagundes. Pensa num doutrinador espírita daquele, sabe? Falava bem, todo mundo admirava, ótimo organizador. Super eficaz, né? Dizem que ele era ótimo para conversar com espíritos, orientar médiuns, um líder mesmo. Isso. Mas aí, a vida pessoal dele era complicada. Meio arbitrário, negligente com a família, esposa, filhos, embora cumprisse tudo direitinho lá no centro espírita. E a surpresa vem depois, né? Quando ele desencarna. Pois é. Ele esperava ser recebido com festa pelos amigos espirituais, mas nada. Se vê num lugar meio sombrio, cheio de remorso pelas coisas que deixou de fazer na vida íntima. E o que é fascinante aqui, eu acho, é essa diferença brutal entre o discurso e a prática, né? Total. A explicação que dão para ele lá é direta. Algo como: você acendeu muita luz nos outros, mas esqueceu de si mesmo. Bem forte. Muito. E ainda mostram para ele aquela passagem do Evangelho de Mateus sobre atar fardos pesados nos outros, mas não mover nenhum dedo para ajudar. Exato. Mateus 23:4. Quer dizer, fica claro que a coerência é fundamental. Não adianta só saber ou falar, tem que viver aquilo. O conhecimento, sem aplicar na própria vida, parece que não conta tanto assim, nessa perspectiva. E, falando em coerência interna, isso me lembra outro caso, o do Benício Fernandes. Esse é interessante também. Ah, o Benício. Ele frequentava o grupo, mas vivia angustiado, né? Isso, porque ele não tinha a tal da vidência, não conseguia ver o plano espiritual diretamente. Ele mesmo se chamava de uma pedra, tipo insensível para essas coisas. E aí teve aquele sonho, né? Que parecia bem real. Sim, ele foi levado ao plano espiritual e desabafou com um mentor. Poxa, eu nunca vi os espíritos. Aquela frustração toda. E a resposta do mentor é um choque de realidade, né? Se a gente pensar bem. Com certeza. O mentor pergunta: Ué, Bernice, você esqueceu dos espíritos que estão aí encarnados do seu lado? A mãe, o tio, o chefe, o pessoal do grupo, quem precisa de ajuda? Nossa, é verdade. Os espíritos que a gente convive todo dia. Competência preciosa ele já tinha. A capacidade de ver e interagir com os outros aqui na Terra. Faz tudo sentido. E o final é um convite, né? Volta pra casa e procura ver. Tipo, reavalia o que você tá procurando, o que significa ver de verdade. É uma mudança de perspectiva total. Agora, tem um outro caso, o Casimiro com o Laço, que traz uma dinâmica diferente sobre a comunicação entre os planos, né? Ah, o Casimiro, esse era curioso demais, né? Quase obsessivo com além. Sim. Ele tinha mania de ficar evocando espíritos, chamando direto, sabe? Especialmente o tio dele, que já tinha morrido, um padre, Leão Colasso. E para perguntar coisa boba, trivial. E ignorava os conselhos, né? Sobre ter respeito, deixar a comunicação fluir naturalmente. Exatamente. Aí o tio Leão, aconselhado por um amigo espiritual, resolve dar uma lição. Ele decide inverter o jogo e chamar o Casimiro lá do plano espiritual. E a reação do Casimiro é impagável, né? Totalmente. Ele aparece lá super perturbado, angustiado, implorando para voltar para a Terra por causa das obrigações com a família e reclamando: por que me chamaram com tanta insistência? Que violência! É ironia, né? Ele sentiu na pele exatamente o incômodo, a perturbação que ele mesmo causava pro tio com as invocações fora de hora. Que virada! Pois é, isso levanta uma questão importante sobre responsabilidade e respeito mútuo nessas interações entre os planos. Sim, não é uma via de mão única. De jeito nenhum. Mostra como a leviandade dele atrapalhava o trabalho, o descanso do tio. E a lição fica: precisa ter equilíbrio, respeito pelo tempo e pelas tarefas dos outros, sejam encarnados ou desencarnados. E que a comunicação mais saudável talvez seja a espontânea. Então, juntando essas peças todas, o que essas histórias de reportagens de além-túmulo parecem indicar pra gente? Olha, para mim o fio condutor é muito claro: a coerência.
a importância de viver aquilo que a gente acredita ou prega. Sim, parece que a experiência pós-morte reflete diretamente o nosso estado íntimo, as nossas ações de verdade, e não só a aparência ou seguir rituais, né? Exatamente. O foco talvez devesse ser mais no aqui e agora, nas nossas relações, nas responsabilidades do dia a dia. Esse pode ser o verdadeiro campo de desenvolvimento. Faz sentido. E aí fica uma reflexão, né? Se a gente leva essas narrativas a sério, será que prestar atenção nas nossas obrigações diárias, no jeito como a gente trata as pessoas ao nosso redor, esses espíritos encarnados, né? Não seria a forma mais autêntica de progresso espiritual? Interessante. Talvez mais até do que ficar buscando fenômeno extraordinário ou só acumular conhecimento teórico, sabe? Fica aí pra gente pensar. Uma ótima provocação para fechar. Bom, pessoal, esperamos que essa conversa tenha sido útil, que tenha trazido alguns insights. Sim, e se você gostou, se achou interessante, compartilha este conteúdo com mais gente, ajuda bastante a levar essas reflexões para mais pessoas. É isso aí. Até a próxima. Até!